Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário e hoje eu quero falar com você sobre a restituição do INSS retido a maior dos trabalhadores autônomos e empregados. Confira o conteúdo que preparamos sobre esse tema. Os trabalhadores autônomos e empregados são contribuintes obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, o chamado regime do INSS. E sobre a remuneração que eles oferem pelos serviços que prestam, deve incidir na fonte a contribuição previdenciária, considerando que as fontes pagadoras sejam pessoas jurídicas. Ocorre que quando uma única pessoa jurídica paga para uma pessoa física uma remuneração que excede ao chamado limite máximo do salário de contribuição, ou conhecido popularmente como teto do INSS, é obrigação dessa pessoa jurídica calcular a retenção até esse limite. Ou seja, a parcela da remuneração que excede ao teto não sofre a tributação na fonte. Ocorre que quando uma pessoa física, seja ela autônoma, seja um empregado, possui mais de um vínculo com mais de uma fonte pagadora, diz a legislação que passa a ser da pessoa física a obrigação de controlar esse limite e comunicar à fonte pagadora onde o limite será excedido para que ela não faça a retenção sobre essa parcela. E é nesse ponto que muitos trabalhadores autônomos cometem a falha de não comunicar suas fontes pagadoras e acabam sofrendo retenção além daquilo que é devido. E é por essa razão que a legislação dá o direito dessas pessoas físicas de pleitearem a restituição dos valores retidos a maior, uma situação que muitos trabalhadores desconhecem. No nosso livro Tributação da Atividade de Saúde, a gente até enfatiza o fato de que muitos trabalhadores da área de saúde estão submetidos a essa condição. É muito comum que médicos, enfermeiros, dentistas possuam vínculos com mais de uma fonte pagadora e recebam remunerações que excedem esse limite, mas não observam que estão sofrendo a retenção a maior. Muitos descobrem apenas tempos depois que têm direito à restituição dessas parcelas a maior e que isso pode ser inclusive recuperado com a atualização da taxa Selic. E é para que tudo isso fique mais claro para você que nós preparamos um exemplo e apresentamos agora na sessão e na prática. Confira. Vamos considerar a situação de um professor que ministra aulas para uma faculdade e também dá aulas em um curso preparatório para concurso. Além dos profissionais de saúde, essa classe também é muito vitimada pela falta de orientação sobre como proceder com as suas contribuições previdenciárias. Suponhamos que o vínculo com a primeira instituição é de emprego, de acordo com o regime da CLT. Já em relação ao curso preparatório, pelas características do seu contrato, ele é tratado como profissional autônomo ou contribuinte individual, como a lei assim o denomina. Imaginemos que em setembro de 2017 ele tenha obtido os seguintes rendimentos das duas fontes pagadoras: R$ 4.000 da faculdade, R$ 3.000 do curso preparatório. Considerando que o limite máximo do salário de contribuição em 2017 está em R$ 5.531,31, o profissional deve sofrer a tributação da seguinte forma: o valor do rendimento da faculdade, R$ 4.000, deve ser integralmente tributado na fonte, o que vai resultar numa contribuição retida de R$ 440, 11% da base de cálculo. Já no curso preparatório, em que a remuneração é R$ 3.000, a base de cálculo deve ser R$ 1.531,31, para que esse contribuinte seja tributado até o limite máximo do salário de contribuição. Por isso, a retenção deve ser de apenas R$ 168,44. O fato de haver vínculos diferentes, um ser de emprego, o outro ser como autônomo, não faz a menor diferença nesse exemplo, porque a contribuição previdenciária é destinada para o regime geral da Previdência Social, chamado regime do INSS nos dois casos. Considerando que a soma das remunerações nas duas empresas excede ao teto do INSS, é direito então do trabalhador sofrer a retenção até o limite definido na legislação. Ocorre que, para isso, o trabalhador é que deve ter a iniciativa de apresentar para a segunda empresa, o curso preparatório, um comprovante com as informações relativas à retenção sofrida na faculdade. Diz a legislação que, se o vínculo dele com a faculdade é de emprego, ele pode apresentar para o curso preparatório
uma cópia do contra-cheque dele da faculdade relativo à competência anterior, já que o empregador tem a prerrogativa de pagar o salário até o 5º dia do mês seguinte ao do serviço prestado. Pois bem, se o contribuinte quiser, ele pode optar por fornecer uma declaração para o curso preparatório, informando a empresa com o respectivo CNPJ que efetuou a retenção, bem como a remuneração que nesse caso serviu também de base de cálculo. Como a legislação não traz um modelo para essa declaração, nós elaboramos um modelo para você e caso precise usar ou compartilhar com alguém, você tem a facilidade de preencher e apresentar para o seu tomador. Confira o link que está abaixo ou acima desse vídeo, a depender de onde você está assistindo, que você vai ter acesso a esse modelo que nós preparamos. Apresentando o comprovante para o curso preparatório, será a obrigação dessa segunda fonte pagadora respeitar o limite máximo do salário de contribuição. Mas se o documento não for apresentado, ele terá que reter R$ 330, que equivale a 11% da remuneração bruta de R$ 3.000. E nessa hipótese, o contribuinte acabará pagando R$ 770 de INSS, já que o total de suas remunerações no mês, R$ 7.000, vai sofrer a retenção. Porém, para efeito de cálculo dos benefícios de aposentadoria, por exemplo, o sistema da Previdência Social considera que ele contribuiu sobre o teto, que é de R$ 5.531,31. A diferença recolhida maior, que neste exemplo é de R$ 161,56, pode ser restituída ao contribuinte através de um processo administrativo junto à Receita Federal, mas dentro do prazo de 5 anos. Depois desse prazo, o direito do contribuinte prescreve. Inclusive, esse valor vai ser restituído com a atualização pela taxa Selic, que apresenta um percentual médio muito acima da caderneta de poupança, por exemplo. E se você possui mais de um vínculo e suas remunerações excedem ao teto, nosso conselho é o seguinte: passe a controlar suas remunerações e comunique para a fonte pagadora onde o limite vai ser excedido, para que ela observe o teto e você não continue a sofrer retenção de INSS a mais, sem necessidade e sem qualquer benefício em contrapartida. Se você quiser, aproveite o modelo de declaração que nós disponibilizamos aqui. A outra orientação nossa: vá até uma agência da Previdência Social, agende seu atendimento pela Central 135 e peça um extrato das suas contribuições dos últimos 5 anos. Se houve retenção sobre remunerações que excederam ao teto, procure um contador ou um advogado para entrar com pedido de restituição. Mesmo que o recebimento demore, é melhor ter os valores de volta, inclusive com a atualização pela taxa Selic, do que perdê-los em função da prescrição. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e caso você seja um trabalhador que está submetido a essa situação ou já passou por isso, esteja atento para a necessidade de declarar para suas fontes pagadoras sempre que o limite do salário máximo de contribuição for excedido quando da soma da remuneração das várias fontes pagadoras. É inclusive para facilitar o controle e a apresentação da documentação pertinente que nós elaboramos um modelo de declaração que você deve localizar clicando no link que está abaixo desse vídeo. E eu espero também contar com a sua audiência em outros vídeos, já que o grande objetivo do nosso blog e do nosso canal é produzir conteúdos que possam auxiliar você na solução das dúvidas enfrentadas no dia a dia. Não deixe de acessar o blog Foco Tributário e também de assinar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.